Notícias. Entrevista. Agora 8h29. Bom dia, começando mais um bloco da entrevista do dia. Hoje, terça-feira, não é dia de entrevista, mas a gente tinha uma entrevista muito especial que a gente não conseguiu segurar. Tinha que trazer o quanto antes, né? Hoje a gente tá aqui, então, para conversar, então, com uma jovem escritora são-mateuense. A Alê Santana, ela veio conversar com a gente e trazer mais informações a respeito, então, do seu lançamento, seu primeiro livro, né? Em primeira mão, ela veio aqui na Cultura conversar com a gente, falar um pouquinho mais a respeito desse livro tão bacana. Primeiramente, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite também. Nós que agradecemos a sua presença aqui, né? Sabe que ela está com uma agenda muito cheia, tá ficando muito famosa, então a gente falou assim, quanto antes ir lá, melhor, né? Primeiro, conta pra gente, quantos anos você tem? Eu tô com 16 agora, vou fazer 17 no final do ano. Então, 16 anos ainda, tá na flor da juventude, como diria o Elias. E já é, então, escritora, né? Tá lançando o seu primeiro livro aqui nos próximos dias. Então vai ser esse lançamento. A gente fez até uma matéria especial semana passada, divulgando. E a Alê veio conversar com a gente e trazer mais informações da onde que surgiu essa inspiração. Para todo mundo que está nos acompanhando, lembrando que essa entrevista também está sendo transmitida em forma de live. O pessoal pode acompanhar também no nosso Facebook, lá no nosso canal do Portal 97. Também ao vivo, pode mandar sua mensagem aqui no 98804-2851. Para a gente começar, então, eu queria saber de onde que veio essa tua paixão, então, pela literatura. Se você teve incentivo de alguém desde pequena, como que foi? Eu sempre fui incentivada bastante a ler, tanto que eu aprendi a ler com 4 anos. Meus pais sempre contavam histórias e eu adorava essa ideia de ler também. Então, eu sempre ia na biblioteca pegar livros, meus pais sempre me levavam. E foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Então, desde pequenininha você foi incentivado pelos pais e é algo que veio crescendo, né, com os anos também dentro de você. E eu queria saber o que conta, então, a história desse seu primeiro livro. Então, é um livro de fantasia. São sobre 3 meninas. Elas vivem lá no ano 1800. E um dia vem um feitiço que traz para o ano de 2020, que foi o ano que eu comecei a escrever a história. Só que elas não têm lembranças, sabe, desse reino que elas vieram. Então, com o tempo, começam a vir alguns flashbacks, alguns sonhos, e elas começam a pensar nessa possibilidade de ter vindo de algum outro reino, alguma outra realidade. E elas começam a querer descobrir como voltar. Muito bem. Eu queria que você pegasse o livro ali e mostrasse ali pra câmera, pro pessoal que tá nos acompanhando a live, quem não tá, pra também gerar curiosidade pro pessoal depois acessar a nossa live. Muito bacana, muito bonita também a capa desse livro. E eu queria que você contasse o nome, da onde que veio a inspiração pra esse nome, então, do livro. Então, o nome do livro é Moonfest, o feitiço temporal. Moonfest é o nome do reino que elas vêm. Eu escolhi esse nome porque significa fé na lua. Porque eu quis trazer para o reino algo que eu gosto muito, que é essa paixão que eu sempre tive por astronomia e astrologia. E o feitiço temporal é justamente por causa que vem esse feitiço que muda elas de tempo, basicamente. Elas vêm lá de 1830, mais ou menos, e elas vêm para 2020, né? Então, por isso, o feitiço temporal. E eu queria saber de onde que veio a inspiração para a história, né? Como que você vê aquele insight, pensou assim, não, vou escrever sobre esse assunto dessa forma, enfim, de onde que veio essa ideia? Foi algo bem inusitado, na verdade, porque era aniversário da minha mãe e eu não tinha muita coisa para fazer lá em casa e ela simplesmente sugeriu que uma amiga minha fosse lá. Aí a gente estava ouvindo músicas e quando começou a tocar a música Runaway, da cantora Aurora, eu olhei para ela e falei que, tipo, essa música me lembrava, tipo, castelo, esse tipo de coisa. E ela falou que pensava na mesma coisa. Então, a gente começou a compartilhar assim, sobre o que a gente pensava enquanto escutava a música. E era basicamente as mesmas coisas. Tipo, um castelo, um campo de flores, que inclusive está presente no livro. E a gente, assim, na brincadeira, começou a falar, caramba, imagina se a gente vem de outra realidade, sabe? Tipo, bem brincadeira mesmo. E como já era em 2020, que eu estava começando com essa ideia de escrever, eu decidi, sabe, escrever uma história sobre isso. Eu não tinha levado muito a sério, na verdade, porque eu tinha várias ideias para a história, mas eu nunca conseguia desenvolver. Mas eu só comecei a escrever e agora tá aqui. Muito bem, e eu queria saber o que foi mais difícil, né? Você falou que começou então em 2020, então levou um tempinho aí.
a crítica tenha parado, voltado, como que foi? E eu queria saber o que foi mais difícil, se foi esse começo realmente, né? Você decidir, não, vou começar a escrever, ou foi o desenvolvimento da história, ou ainda o final? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, às vezes eu tenho a ideia e o final é difícil fazer aquele fechamento. Outras pessoas falam, é difícil começar. Pra você, o que foi mais complicado? Então, como começo, eu já tinha em mente, que é essa brincadeira que eu tinha com a minha amiga. E o final também, por algum motivo, eu já pensava muito no que queria acontecer. Então, o problema mesmo foi o desenvolvimento. Porque, como eu disse, eu não levava muito a sério. Em real, eu começava a escrever sem planejamento nenhum, porque eu não tinha experiência. Aí, como você disse, eu desistia. Aí me dava vontade de voltar, e eu voltava. É que é algo que começou como brincadeira. Então, você começava, Sim. parava? Não levava muito a sério mesmo. Sim. E o desenvolvimento acho que foi a pior parte, porque eu sabia como começar e eu sabia como terminar. Eu só não sabia como carregar essa história até onde eu queria. Pra que ficasse de uma forma bacana pra chegar naqueles finalmente, né? Bacana. Eu queria saber qual que é a tua linha literária. O que você mais gosta, assim, também de ler? O que você tá seguindo também, que é a tua linha que você escreveu também? Eu sempre gostei muito de ler romances de fantasia. Romances, quando eu digo, é aquele livro que tem começo, meio e fim, né? Que são compridos, diferente de um conto, por exemplo. E eu gosto muito de fantasia, que é o gênero que eu mais gostava quando era criança. Então, eu sempre gostei muito, muito de fantasia. Por mais que ultimamente eu tenha lido mais suspense. Sim. Eu acho que eu tenho mais afinidade com fantasia e criar reinos mágicos. Porque magia é algo que eu sempre me interessei muito, muito mesmo. E é algo mágico, né? Então faz você te levar pra longe, né? Tudo é possível também nesse mundo de magias. E eu queria saber também qual que é o sentimento. Depois que você viu pronto, né? Desde 2020, então, começando, indo, voltando, achando que muitas vezes não seria possível terminar. Acredito que passou por pra tua mente isso também. Qual que foi o sentimento de ver ele pronto? Na verdade, eu nem consigo explicar, porque é uma coisa assim muito louca. Porque quando eu comecei a escrever, eu não planejava transformar em livro. Tinha uma plataforma online que eu usava para ler. E eu só planejava postar nessa plataforma e pronto. Foi em 2022, quando eu tava realmente gostando da história, que eu pensei, cara, eu quero transformar isso em livro. E aí, foi só em 2023 que eu realmente consegui dar desenvolvimento para a história. Então, ele estando aqui agora na minha frente é muito louco, na verdade, para mim. É algo que você não imaginava, mas é um sonho realizado, Com né? certeza. Bacana. Eu queria saber, vai ter continuidade essa história? Você deixou de uma forma ela que eu ainda não li, mas estou curiosa para saber como que é. Você vai ter uma segunda edição, enfim, uma continuação dessa história? Sim, assim que eu terminei, eu já deixei... Tem até um epílogo no final, que é para mostrar que vai ter sim um segundo volume. Mas também eu pretendo acabar no segundo volume, que eu ainda estou desenvolvendo. Eu tô escrevendo um outro livro agora, mas ainda não é a continuação, porque eu ainda acho que eu preciso desenvolver melhor, mas com certeza vai ter um segundo volume. Eu ia perguntar exatamente isso, se nesse momento você já está escrevendo uma nova história, mesmo poderia ser a continuação ou não, então não é a continuação, mas você está escrevendo. Sim, eu tô escrevendo, não é a continuação de Moonfate ainda. Minha mãe já leu, já tá me pedindo a continuação, mas eu não vou trabalhar nela agora. Talvez assim que eu terminar esse livro. Mas sim, eu tô escrevendo um agora, fantasia também, e esse eu pretendo colocar mais magia ainda do que eu coloquei em Moonfate. Muito bem, e eu queria saber quais são os seus sonhos também para o futuro. Quero saber se você pretende seguir nessa área também, né? Como escritora, enfim, nesse mundo mais artístico, quais são os seus planos para o futuro? Sobre esse mundo de escritora, eu pretendo sim, na verdade eu tenho muitas histórias ainda que eu pretendo criar. E eu sempre fui uma pessoa, assim, muito da arte, sabe? Então, tipo assim, eu escrevo, eu danço, eu sou apaixonada por teatro. Então, eu pretendo seguir nesse meio artístico sempre. Bacana. Eu queria saber também se você já pensou na possibilidade, eu acredito que sim, né? Da tua obra também virar um filme ou uma série. Já pensou, já passou na sua cabecinha, pensou assim, nossa, olha que bacana seria. Porque assim, muitos livros, né? Inclusive de fantasia como Harry Potter e outros, acabaram virando filmes e assim, ficaram muito famosos, né? Acabaram também levando muitas pessoas a comprarem os livros também por essa curiosidade, enfim, que gerou. Você já pensou nessa possibilidade? Com certeza, várias vezes. Inclusive, até quando eu escrevia, eu escrevo ouvindo música, porque me dá uma inspiração maior.
E às vezes a música batia com a cena e eu já imaginava como seria essa cena, tipo, num filme. Então, com certeza eu já penso. E ainda penso, na verdade, porque eu até penso em fazer faculdade de cinema. Então, talvez até eu mesma adaptar para alguma tela. Eu penso, com certeza. Já tinha ali um roteiro meio que pronto, né? Sim. Bacana. Eu queria saber se você tá feliz com o resultado. Porque eu sei que a gente... O primeiro claro, tem todo aquele carinho especial, mas assim, às vezes pensa, poderia ter sido diferente aqui, vou mudar ali, o próximo vai, né, vou melhorar aqui. Você está satisfeita com o resultado do seu primeiro livro? Eu tô. Por mais que tem muitas coisas que eu acho que eu poderia melhorar, porque afinal é o meu primeiro e eu não tinha muita experiência quando eu escrevi, eu tô satisfeita porque é algo que levou anos, né, pra eu estar aqui, e algo que praticamente nem era para existir, né? Como eu contei, não era para ser um livro. Mas só dele estar aqui, eu acho que eu já estou muito satisfeita e estou muito feliz com isso. Muito bem. Eu também queria saber qual que é o teu conselho ali. Mas antes disso, antes de falar do conselho, eu queria que você contasse pro pessoal. Porque muitas pessoas, o Elias, inclusive, quando fez a chamada, falou Alice, né? O nome dela, sim, é Alice. O nome artístico é Ali. Eu queria que você contasse pro pessoal da onde que veio também essa escolha pelo teu nome artístico. Na verdade, esse Ali, né? Eu recebi esse apelido quando eu tinha uns 9 ou 10 anos. Que eu entrei na aula de jiu-jitsu. E aí o professor falou, vou te chamar de Ali. Eu falei, tá bom. Só que não era um apelido que eu usava fora dessas aulas. Tinha ficado só ali mesmo. Sim. Aí quando eu saí também, ninguém nunca mais tinha me chamado. Só que com o tempo eu comecei a me acostumar com esse nome. Por exemplo, quando eu ia jogar um jogo que tem lá pra colocar teu nome, eu colocava Ali. E aí, acho que foi em 2022, eu comecei a perceber que eu me sentia, assim, digamos, mais confortável sendo chamada por Ali do que Alice. Você tá acostumada já com isso, né? Tanto que, acho que em 2023, assim, eu comecei a me apresentar assim para as pessoas, na verdade. Se alguém me perguntar, qual que é teu nome? Eu falo, Ali. Porque... E às vezes até é estranho agora, tipo, quando eu tô na escola, eu preciso falar meu nome e falar Alice, sabe? Algo diferente. E geralmente os nomes artísticos também, eles dão uma diminuída, né? Então Alice não é já tão comprido assim, mas deu ali uma diminuidinha ali no nome também, então ficou esse nome também no livro, né? Até perguntei pra ela, porque assim, gera uma certa curiosidade, né? Eu acho lindo a Alice, assim como o Ali também, os dois, mas realmente gera uma curiosidade de como que surgiu também essa escolha, né? E eu queria que você desse um conselho, se você pudesse dar um conselho, né? E falar alguma coisa pra quem tá nos acompanhando, nos ouvindo nessa manhã de terça-feira, dia 20 de fevereiro, que gostaria também de começar, né, nessa área, então, como escritoras, assim, uma história bacana, gostaria de escrever. Muitas pessoas ou têm vergonha ou acham que não são capazes. Qual que é o conselho que você poderia dar para essas pessoas? Eu até gravei um vídeo esses dias, provavelmente eu vou publicar hoje no meu Instagram, que realmente muitas pessoas acham que não são capazes de escrever, porque dizem, tipo, eu não tenho talento, eu não tenho o dom da escrita. E é algo que falam muito pra mim, na verdade. Falam, você é presenteada com o dom da escrita. Mas, na verdade, tem que estudar muito. Eu estudei muito pra conseguir publicar esse livro, tanto que, por isso que no começo não saía, porque eu nunca tinha estudado. Então, o negócio é estudar mesmo. E também não desistir, porque muitas vezes parece difícil, tipo, não tô conseguindo desenvolver história. Eu desisti muitas vezes. Mas é só escrever. Mesmo que ache que tá ruim, você vai lá e escreve. Porque algo que eu levo muito, assim, que me inspirou muito foi a frase: você pode consertar uma página ruim, mas você não pode consertar uma página em branco. Então, o negócio é escrever. Mesmo que você ache que tá ruim, que você não goste, com o tempo, com mais estudo, você consegue arrumar até você estar satisfeito. Até porque eles falam muito, né, que os artistas, os escritores, tem aqueles apagão, enfim, né, que tem um tempo que parece que não vem uma inspiração, né? Sim. Então esse conselho é para que você faça, nem que seja, não fique tão bom quanto você gostaria, mas depois você pode até dar aquela arrumada. O importante é seguir, continuar também, Exatamente. Né? Muito bem. E quem ficar interessado em comprar esse livro, ele vai estar disponível também nas livrarias aqui de São Mateus do Sul? Eu vou fazer o lançamento dele. Vai ser no começo de março. E, inclusive, vai ser na livraria. Então, assim que eu puder imprimir novos livros, eu vou, com certeza, disponibilizar na livraria. Já tem data? A princípio, é para ser dia 2 de março. Ainda não tem horário, mas eu vou publicando tudo no meu Instagram. Muito bem, então já deixa o teu Instagram também para o pessoal que ficou curioso, quer saber mais, algum detalhe. Enfim, quer saber também o dia do lançamento, quer participar também desse momento tão especial para você. Qual que é o teu Instagram? É o @alisantana,
que é igual meu nome é artístico, _ books, que é livro em inglês, enfim. Muito bem. Então o pessoal pode também entrar em contato lá e também saber um pouquinho mais a respeito também, que você vai publicando sempre o que você tem de novidade também. Sim. Nesse campo então da literatura. Sim. Né? Muito bem. Eu quero agradecer imensamente. Eu deixo também a palavra aberta agora para você. Se quiser mandar um abraço para alguém, fique bem à vontade. Olha, eu não sei se ela tá me escutando, mas eu tenho certeza que quando ela souber que eu tô aqui, ela vai querer ouvir ou ver a live, que é a Camila Campan. Ela foi a minha leitora beta, que é quem lê o livro antes de lançar, sabe, para revisar, ver se tem alguma coisa para arrumar. E aos meus pais também, porque eu realmente não estaria aqui se não fosse eles, né, com o livro publicado. Eu acho que é isso. Muito bem. Pra quem também não sabe, vou ter que falar, tá? Ela tem uma mãe muito famosa. Muito famosa, muito especial, muito querida também aqui em São Mateus. Então, a Ali, que também ela é filha, então, da nossa locutora, né? A nossa colega aqui também da rádio, então, da Selma. Então, que tá ali, né, nos bastidores, veio junto e é aquela mãe bem coruja, né? Que tem que estar acompanhando a filha também. Fica nosso carinho também pra Selma também, pro seu pai, que com certeza eles estão muito orgulhosos também, né? Um abraço também pra tua irmã, né? Que também sempre tá ali junto também, uma querida. Sim. Fica nosso carinho, com certeza quando tiver a data definida, bem certinho o horário, a gente vai passar aqui pro pessoal também, quem quiser acompanhar, quem quiser ir lá também fazer, adquirir também essa obra, e também desejo de sucesso, que com certeza você vai conseguir alcançar muitos ainda objetivos nessa tua longa caminhada que está começando agora, né? E muito nova ainda, e já lançando um livro muito bacana, que tá todo mundo aqui bem curioso também para saber essa história, ler um pouquinho mais essa história. Mais uma vez, muito obrigada e seja sempre bem-vinda aqui na rádio. Eu que agradeço. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações aqui na Cultura São Notícias.